Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente por aqui, né? Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Segundos anos, todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja daquele jeito, né? Show de bola. E vamos dar continuidade à nossa Revolução Industrial, né? Pessoal, hoje a gente vai dar uma continuidade falando sobre a Revolução Industrial, mas falando, né, também de reformas sociais e surgimento também de movimentos sociais. Movimentos esses que a gente vai chamar de movimentos de trabalhadores. A gente pode falar, questionar, né, nesse momento de Revolução Industrial aqui, a gente pode questionar o trabalho em si, né? Por que eu falo isso para vocês? Esse trabalho aqui, ele tinha que ser desempenhado por alguém. A gente sabe que com o surgimento de maquinários em si, até que, né, a partir do século XVIII, que a gente vai ter a criação lá do motor a vapor, isso vai tirar um monte de emprego de muita gente, né? A gente sabe que as pessoas, os seres humanos vão ser substituídos pelo maquinário aqui nessa Revolução Industrial. Mas a gente precisava ainda de muita mão de obra. Só que essa mão de obra, ela vai ser bastante explorada pelos burgueses em si que estão à frente aqui dessa Revolução Industrial, as pessoas que detinham o capital, as pessoas que eram da parte de cima, né, lá da Inglaterra em si. Só lembrando vocês que quando a gente fala Revolução Industrial, a gente está falando em si de Inglaterra. Basicamente, essa primeira parte de Revolução Industrial, a gente só fala de Inglaterra, tá bom? Depois, mais na frente, depois aqui no século XVIII, a gente vai falar também da França, da Alemanha. Mas por enquanto, a gente continua falando só aqui da Inglaterra, tá bom? Vamos lá? Então, em um primeiro momento, vocês viram já na semana passada que a gente tinha as manufaturas, né? Essa produção aqui é uma produção manual, né? Isso vocês já sabem. O que é essa produção manual? É uma produção que não tem ainda o motor a vapor, não existe ainda um maquinário capaz aí de substituir a mão de obra humana. Então, nesse caso, o trabalhador aqui ele já era, né, de forma, entre aspas, já explorado em si, só que por enquanto a gente tinha nenhum movimento em que apoiasse em si a causa do trabalhador em si, a causa das pessoas, né, que estavam sendo exploradas por horas e horas diárias trabalhadas, né, nessa Revolução Industrial. Então, nesse primeiro momento aqui, antes dessa data, que é de 1712, né, a gente vai ter essas manufaturas, que é a produção manual, né? Basicamente, vocês já sabem, já viram, que é uma produção de tecidos, né, nessa primeira parte. Depois, lá a partir de 1712, a gente vai ter esse cara aqui, o Thomas Newcomen. Esse cara vai criar o primeiro motor a vapor da Revolução Industrial, né? E aí a gente vai ter o maquinário e tomando o espaço das pessoas, né, nos grandes centros, né, industriais. E aí a gente vai ter, né, uma pequena parte das pessoas ficando desempregadas e outras pessoas, né, que ficaram aí comandando esse maquinário precisavam em si de alguma formação, de alguma instrução e continuaram trabalhando. Só que o que eu quero focar com vocês aqui é na questão da exploração do trabalho na Revolução Industrial, né? E para isso a gente vai precisar entrar um pouquinho na filosofia. Vocês certamente, né, já viram lá em filosofia, né, o que a gente chama de mais-valia, certo? Já viram? O que significa essa mais-valia? Significa que o trabalhador em si é um conceito marxista, tá, pessoal? Para quem não sabe, esse conceito aqui persiste em dizer, né, que o capitalismo em si precisa de 2 horas do trabalho humano em si para pagar todo o salário mensal desse funcionário durante todo o mês, né? Então a mais-valia é uma crítica em si ao sistema capitalista. Ou seja, uma pessoa trabalha, por exemplo, 8 horas diárias, 2 horas ela vai pagar o salário dela e o resto, né, as 6 horas que essa pessoa está na indústria em si, vai ficar em prol da burguesia em si. Então esse conceito marxista é um conceito que vai ser bastante trabalhado, né, por algumas pessoas, alguns estudiosos, lá na Revolução Industrial, né, e alguns trabalhadores vai apoiar essa causa, vai pegar esse critério aqui e vai colocar em prática. E nesse sentido a gente vai ter
movimentos contra a burguesia surgindo a partir do século XVIII, né, depois dessa criação da máquina a vapor, tá? Ou então o motor a vapor. Nesse sentido, vocês precisam compreender duas coisas muito importantes, tá? A gente vai ter dois movimentos. Primeiro, esse movimento aqui, ludistas, e depois os cartistas. No texto que eu passei para vocês, eu não tô, né, explorando essas duas coisas muito importantes. Não tá falando sobre elas, mas eu vou falar aqui. Então, vocês aí, por favor, peçam para os coleguinhas estar assistindo as videoaulas, tá? Se inscreva no meu canal, tô parecendo youtuber já, gente. Se inscreva no meu canal. Eu preciso de mais visualizações dos meus vídeos, tá muito pouca. Então se inscreva no meu canal, vai ver minhas aulas, gente. Não é tão boa não, mas é com carinho, é com amor, tá? Então vamos lá. Ludistas, pessoal, quer dizer, ficou apelidado ao pessoal que invadia em si os centros de maquinários em si e quebravam em si as máquinas em si. Ou seja, o maquinário que estava ali produzindo eram, né, todos depredados em si por esses trabalhadores. Né? Isso é um movimento contra a classe burguesa que estava à frente da Revolução Industrial. Então aqui a gente já tem uma forma de protesto, tá? E o outro, né, que é o cartismo em si, esses cartistas aqui, eles protestavam em si, mas no sentido muito mais democrático, né? Iam para as ruas, fechavam as ruas e cartazes, enfim. Então, esse cartista aqui, eles não depredavam em si os maquinários das indústrias em si. Não preciso nem dizer para vocês qual movimento foi mais reprimido, né? Esse movimento budista aqui ele foi mais reprimido em prol em si, porque derrubavam em si e causavam assim, grandes prejuízos às indústrias em si por causa dos maquinários em si, tá? Então o movimento cartista não teve tanto efeito assim, porque foi um movimento que o pessoal só ia para a rua democraticamente pedir aqui os seus direitos, tá? Isso a partir da criação aqui do século XVIII, né, da máquina do motor a vapor em si, tá? Então a gente vai ter vários movimentos em prol do trabalho. Vai mudar alguma coisa? Vai. Vai demorar um pouquinho de tempo ainda, tá bom? Então eu pedi para vocês assistirem um vídeo na questão número 1, que eu ia explicar sobre a mais-valia. Indiquem um vídeo pro pessoal, peçam o pessoal assistir, tá? E qualquer dúvida eu estou lá no fórum. Grande abraço a todos, a gente se encontra.